Eu Mano, eu sou não. muito Não, sério, eu sou muito preguiçoso. Eu acordo 11 horas ou 10 horas. Eu acordo todo dia, 9 horas ou 10 horas. Hoje eu não acordei tarde, eu acordei 8 horas porque eu tinha professora particular. Eu também acordei 8 horas porque eu tinha que vir pra casa da minha avó de manhã, porque minha mãe tinha... Aproveitem, tá bom? Aproveitem, porque daqui uns dias, ó, todo mundo acordando cedo. Mesmo quem estuda à 6 tarde, horas né? da manhã não, pelo amor de Deus. Então vamos lá, meus amores, porque deu o nosso horário. Olha só, quem já pegou o livro aí, além de Breno? Eu. Isa, né? Novo, não é? Ótimo. Olha só, nós vamos fazer hoje aquela mesma forma que nós fizemos ontem, tá? Quem já pegou o livro vai abrir aí na página 2 de Ciências. Em Ciências, hoje a gente vai só conversar um pouquinho sobre o assunto. Hoje, em Ciência, nós não vamos escrever, tá? Mas aí a gente vai passar uma atividade para a próxima aula, então peguem o livro. E aí depois, se der tempo, a gente continua a correção lá de matemática, tá bom? Então, olha só, para a gente começar, o capítulo 5 de Ciências, ele traz para nós um assunto que vai falar sobre orientação no tempo e no espaço. Nós vamos falar sobre os astros, a contagem do tempo, o surgimento dos dias e horas, semanas, meses, anos, né? Depois nós vamos falar um pouquinho de calendário, da orientação no espaço, orientação pelo sol, pela bússola, tudo isso aí. E aí, para a gente começar, a tia queria que vocês observassem essa imagem aí. Quem não está com o livro, pode olhar aí no slide mesmo, né? A página 2, ela traz É para nós história, aí, tia? de ciências. A página 2, ela traz para nós aí uma obra de arte, né? De Van Gogh, que tem o título de Noite Estrelada sobre o Ródano, que é um rio que nasce na Suíça e termina na França. Então, olha só, gente, observem bem essa imagem aqui de Van Gogh, essa obra de arte aqui de Van Gogh. E vou perguntar duas coisinhas para vocês. Primeiro, que período do dia foi representado na obra de arte? Você analisando a obra, você acha que está em qual parte das 24 horas do dia? Noite. Noite. Como que você conseguiu chegar a essa conclusão, que está à noite? Está de noite, tem estrelas no céu. Isso aí. No de noite, olha o que você falou. De noite tem estrelas no céu. Então, vocês perceberam aí também que a cor que ele pintou, né, destacou aí o brilho das estrelas. Então, deu a entender que realmente está à noite. Agora, deixa eu falar uma coisinha para vocês. Eu quero que vocês pensem o seguinte agora. Eu quero que você imagine que você vive em uma aldeia. Vamos fazer de conta assim que você é um índio. Que você é um índio, que você é uma índia, vive lá na aldeia. Aí o que acontece? Você encontrou um amigo, um índiozinho ou uma índiazinha de outra tribo, e vocês combinaram de se encontrar alguns dias depois para poder brincar. Só que aí não existia relógio. Lá na tribo não tem relógio, não tem calendário. O que acontece? Você não tem relógio. Então, como que você vai contar o tempo para marcar, para fazer o encontro com ele? Quem quer falar? Como que você faria para marcar? Quando tiver Pode no falar, Lai. A gente se encontra de noite. De noite, mas só que não ia ser no mesmo dia. Mas ok, tá valendo. Era depois de alguns dias. Ok. Tem mais? Pôr do sol. Ah, no pôr do sol. Olha só que interessante. Mais o quê? Mais o quê, Quando gente? o dia clarear. Quando o dia clarear. Então, mas aí ia passar uma noite só, 2 noites, 3 noites, como é que ia ser? Uma. Depois de uma noite, quando o dia clareasse, então, quando o sol nascesse, é isso? Uhum. Ok. Mais alguém, gente? Não. Agora, olha só, gente. Pensa comigo. Se você já sabe que lá não tinha relógio, você ia virar para ele e falar assim: olha, a gente se encontra ali no Rio às 6 horas da manhã. Não ia falar horário se não tinha relógio?
Não ia. O que que ia acontecer? Vocês iam falar exatamente isso aí que vocês falaram agora. Aí a gente se encontra no pôr do sol, ou a gente se encontra depois que passar essa noite, quando o dia amanhecer, a gente se encontra. Olha só, quando você falou, Laila falou aí, ó, depois que passar uma noite, quando o sol nascer. Não foi, Laila, isso que você falou? Então, olha só. Olha as palavras que você usou, Laila. Noite e sol. Era assim que as pessoas faziam antigamente, quando o relógio e os calendários não existiam. Eles contavam quantas noites iam passar, quantos dias iam passar. E como é que eles fizeram para fazer essa divisão aí de dia, de noite, né? Então, olha só o que que acontece. Quando os seres humanos, eles sempre perceberam os movimentos, né? Eles sempre perceberam os astros do céu, né? A lua, o sol, o planeta. Então, olha só, o que que eles observavam? Eles perceberam que os astros, eles se movimentavam de maneira cíclica. O que que significa isso? Se O sol movimentavam ia em pra baixo e a ciclos. lua pra cima? Não, quando é em ciclo. Sabe quando a gente fala de ciclo da água, que começa. Ó, vamos relembrar o ciclo da água. O calor do sol aquece as águas dos rios, mares e oceanos. O vapor da água sobe, né? Aí chega lá em cima, o vapor se condensa, transforma em gotículas. Quando a nuvem fica pesada, aí a chuva cai, a água volta ao estado líquido, a chuva cai, parte dessa água infiltra no solo, aí as plantas absorvem essa água do solo e vão transpirar, devolver esse solo para a atmosfera, essa água para a atmosfera, que vai evaporar, e aí vai começar tudo de novo, né? Isso é um ciclo. Quando começa e depois vai voltando tudo de novo. A gente fala também assim que a vida do ser humano é um ciclo, porque o ser humano nasce, cresce, desenvolve, envelhece e morre. Aí alguns não completam o ciclo todo, mas quando a gente fala de ciclo, é porque do mesmo jeito que tem gente nascendo, tem gente morrendo, então vai sempre se renovando, entendeu? Então, quando a gente fala que os astros no céu eles se movimentam de maneira cíclica, ou seja, eles se movimentam em ciclos. Eles apresentam, o que significa isso? Movimentos que se repetem com o passar do tempo, ao longo do tempo. Então, o tempo vai passando, esses movimentos que eles fazem, eles vão se repetindo. Ó, como que vocês vão entender? Ó, um dos primeiros ciclos a ser observado foi o movimento aparente do Sol. Quando a gente fala de movimento aparente, galerinha, é por quê? É porque, na verdade, a gente pensa assim, ó, nossa, o Sol nasceu, tia, aqui nesse lado, depois parece que o Sol foi subindo, subindo. Quando deu meio-dia, parece que o Sol estava aqui, ó, em cima da minha cabeça, de tão quente que estava. Aí depois o Sol foi indo para o outro lado, foi indo para o outro lado e sumiu. Não parece que foi o Sol que se movimentou, que mudou de lugar? Mas, na verdade, a rotação. exatamente, Breno. Na verdade, é a rotação da Terra. É a Terra que está girando em torno do próprio eixo dela, que causa essa sensação de que é o Sol que está se movimentando. Então, quando nós falamos de movimento aparente, é porque, na verdade, não é o Sol que se movimenta, é a Terra, tá? Parte do sol e depois na da lua, Oi? a Terra gira e passa pelo sol e pela lua. Olha só, a Terra gira. Deixa eu pegar a minha esfera aqui para você entender. A Terra gira em torno dela mesma, em torno do eixo dela, ela vai fazendo esse movimento o tempo todo, que nós chamamos de rotação, e da mesma forma que ela vai fazendo esse movimento em torno dela, ela vai girando em torno dela e ao mesmo tempo girando em torno do Sol, tá? A Lua gira em torno da Terra, tá bom? Então, olha só, a Terra gira no próprio eixo, ela mesma vai girando, rodando, e ao mesmo tempo ela dá a volta no Sol, ela gira em torno do Sol. A Lua, ela gira ao redor da Terra, tá bom? Então, olha só, gente. Aí, o que que acontece? Os seres humanos, eles começaram a perceber alguns ciclos. Eles perceberam o quê?
que esse movimento que parece que o Sol faz, que na verdade a gente viu que não é o Sol, que esse movimento, na verdade, ele faz o quê? Ele dá origem ao dia e à noite. Ah, o Sol começou aqui no leste, nasceu aqui no leste, o dia amanheceu, vai ficar claro, vai ficar iluminado até quando ele se põe no oeste. Então, eles perceberam que quando ele se põe, aí vai ficar escuro. Ou seja, essa movimentação aí, esse ciclo, por que um ciclo? Porque isso acontece todos os dias. Todos os dias o sol nasce, o sol se põe, né? Então, é um ciclo que acontece diariamente. Eles perceberam que isso aí dá origem ao dia e à noite. E eles perceberam também que associados aí a certos períodos, pode ter um período que faz mais calor, outro que faz mais frio, um que chove mais, outro que é um período de seca. E aí esse conhecimento que eles tiveram observando os astros, observando o tempo, ajudou o quê? Ajudou a planejar o plantio, a colheita de alimentos. Tem sido muito importante isso para a agricultura. Por quê? Se eu vou falar assim, eu vou plantar numa estação que chove mais. Por quê? Porque aí eu vou ter chuva para irrigar minha plantação, porque se ela ficar seca, ela vai morrer, né? Então, tudo isso ajudou a agricultura. Então, olha só, e aí nós temos uma imagem, ó. O período em que percebemos a luz do sol nós chamamos de período diurno, que é o dia. E o período em que aparece a lua, né, que muda de fases durante o mês, que nós vamos ver daqui a pouco. Aqui nessa imagem nós estamos vendo a lua cheia. Aí nós chamamos de período noturno, que é o período da noite, tá bom? E outra coisa, essa percepção do ser humano aí, quando ele estabeleceu assim, essas primeiras formas de medir o tempo, isso também fez com que, quando ele percebeu que esses ciclos aconteciam, essa mudança, isso ajudou também a medir o tempo. Então, o homem percebeu que aí essas 24 horas, que ainda não tinha o relógio, mas que era dividido, né, em dia e noite. Aí ele percebeu, olha só o que aconteceu depois, ó. Quando nós observamos aí o movimento aparente do Sol, né, porque quem se move é a Terra, então nós vimos o quê? Que um dia é o tempo que a Terra leva para dar uma volta completa em torno do seu próprio eixo. Aí o que acontece, gente? 24 horas. Isso, 24 horas, que nós chamamos de rotação. Ela vai girando bem devagar em torno dela mesma. E aí o que acontece? Ó, durante esse processo, que é o processo de rotação, que a tia sabe que vocês já viram isso no terceiro ano, durante o processo de rotação, a Terra gira em torno dela mesma. E aí o que acontece? Uma parte da Terra, quando ela está girando, uma parte dela vai ficando de frente para o Sol, né? A outra parte não. Então, olha só a nossa imagem aqui, ó. Nós temos aqui essa parte aqui da Terra que está, ó, de frente para o Sol. Então, aqui onde está de frente para o Sol é dia. Agora, olhem o lado de trás. O lado de trás está sendo iluminado pelo Sol? Não. Então, aqui é noite, tá? Ih, gente, que barulho é esse? Não sei. Aí, então, olha só, galerinha. Aqui é dia, porque essa parte do planeta Terra agora está de frente para o Sol. A outra parte não está recebendo a luz do Sol, a parte de trás, então é noite. É por isso que nós temos alguns países com diferenças de 4 horas, de 12 horas, né, de 6 horas. Então, por quê? Porque a Terra vai girando. Ó, na hora que essa parte que tá a setinha vermelha aqui ficar de frente para o Sol, vai ser dia aqui. A parte que está atrás dela vai ser noite. Ok? Deu para entender isso aí? Sim. Então, nós temos, ó, o movimento que a Terra faz em redor de si mesma, resulta, então, dá o resultado de quê? Dia e noite. E é chamado de movimento de rotação. Muito bem. Agora, observem a imagem desse garotinho aqui embaixo, galera. Olha só o que acontece aí. Enquanto a Terra gira,
a gente pode observar o Sol aparecer, atingir o seu ponto mais alto e depois desaparecer. Quando o Sol se põe, temos o período da noite, que vai durar até o Sol aparecer novamente, recomeçando o ciclo. Por isso que a gente chamou ali no início de maneira cíclica, porque é um ciclo. O Sol nasce, vai lá no ponto mais alto, e aí depois ele some, aí entra a noite, depois o Sol aparece de novo. Essa parte aqui que tem esse menininho aqui, é o que a tia falou para vocês agora no início. O Sol nasceu a leste, aí vai parecendo que ele vai fazendo isso aqui, ó, que ele vai subindo e quando dá meio-dia, na metade do dia, parece que ele está no ponto mais alto dele. E aí depois começa a baixar de novo e some lá do outro lado, lá no oeste. Ok? Tranquilo? Podemos seguir? Pode. E aí, gente, o que que acontece? E aí, naquele tempo, não existia o relógio. Gente, só fala para a tia quem tá nesse nome aqui, PTB7R, para a tia colocar a presença aqui, por favor. Eu acho que é a Lara. Lara? Ah, então tá. Lara eu já coloquei, porque eu já tinha visto a imagem dela. Tá bom? Então vamos lá. Então, olha só, gente. Não tinha relógio. Aí, o que que acontece? Nós percebemos aí, então, que tem uma sucessão dos dias e das noites, ou seja, vão acontecendo sucessivamente, um após o outro. Um dia, uma noite, um dia, uma noite. E aí, quando nós acompanhamos o movimento aparente do Sol, nós podemos estabelecer também um horário aproximado do dia. E aí, o que que acontece? Naquela época não tinha relógio. E aí, um dos primeiros instrumentos desenvolvidos para medir o tempo foi o relógio de sol. Quem já ouviu falar do relógio de sol? Breno? Mais alguém? Murilo? Eu já, tia. Ótimo, então vocês já estão craques nisso aí. Então, olha só, esse relógio, ele funciona como? De acordo com a projeção da sombra do gnomon. O que que é o gnomon? É essa parte que eles colocam aqui, né? Quando a gente vai produzir um relógio do sol com papelão, às vezes a gente coloca um palito de picolé ou recorta uma faixa menor assim de papelão e cola ali no meio. O gnomon é essa parte aqui, ó, que vai ficar aqui no meio do relógio. Aqui embaixo, que é tipo um prato, é o mostrador. E aí, essa sombra que aparece aqui é o que vai mostrar o horário, né? Como é que isso funciona? Olha só, a tia tá vendo bate-papo aí, tá bom? Depois eu vou entrar nesse bate-papo também. Agora não vai dar não, tá, galerinha? Que agora é hora de estudar, tá bom? Então, olha só, galerinha, olha só. Esse aqui que tá aqui no meio, então, voltando, é o gnomon. Embaixo nós temos o mostrador. Tá vendo que aqui, nessa parte, deixa para conversar depois, meus amores. Essa parte aqui, olha só, tá vendo que tá uma sombra? Então, de acordo aí com o local que batia a sombra, eles colocavam os números. Se a sombra batesse em algum local, eles, de acordo com aquele número, eles marcavam mais ou menos qual o horário que era, tá? Então, olha só, à medida que a posição do Sol muda, a sombra é como se ela fosse mudando de lugar ali na superfície do mostrador, né? E aí ia passando pelas linhas também que indicavam as horas de forma sucessiva. Aqui embaixo nós temos um relógio. Geralmente, gente, ele é feito de 6 da manhã até as 18. Porque quando chega 5h30, 6 horas da tarde, já não está começando a escurecer, porque o sol está se pondo. Aqui eles fizeram um pouco mais prolongado. O que que acontece? Aqui, ó, esse relógio, perceberam? Aqui está o gnomon dele, aqui no meio. Aqui embaixo tem o mostrador. Tá vendo essa parte preta aqui, ó? É a parte da sombra. Então, o sol está batendo e está fazendo sombra aqui, ó. Depois do 16, está no meio, do 16 e o 17. Então, aí, ele está marcando 16h30, né? 4h30, né? Então, olha só. Só que tem um porém. O que que acontecia com esse relógio? Ele só funcionava quando tinha sol, né, gente? À noite, então, era como se as horas se perdessem, né?
E o que acontecia quando chovia, quando o dia estava nublado, à noite? Não tinha como mostrar a hora, tá? Então, por isso que ele é chamado de relógio de sol. Ele só funciona mesmo, só dá para saber a hora com ele se tiver sol, ok? E aí, tá tranquilo até aí? Podemos seguir? Ok. Precisarem. Ah, é a Lara mesmo, apareceu aqui. Então, olha só, galerinha. Seguindo. E aí, então, como é que eles dividiram, então, tia? Já sei. Dia e noite, observaram aí o sol e a lua, né? Aí, depois, para saber que o dia tinha aí 12 horas, eles foram percebendo lá no relógio de sol, que marcava 12 ponteiros, né? Agora, e as semanas e os meses? O que que acontece, gente? Olha só. Eles continuaram observando o céu. E aí, quando observaram a lua no céu, eles não observaram uma noite só, não. Eles foram observando várias noites seguidas. E aí eles perceberam o quê? Que a lua muda de aparência. Já viram que às vezes a gente tem uma lua brilhante, linda no céu, tem outra noite que não dá nem para ver lua, tem outra noite que a lua está parecendo um C, outra noite que ela está parecendo um C ao contrário. Já perceberam isso? Entendi. Ainda mais status de WhatsApp e Instagram agora, né? Tá uma lua brilhante no céu, daqui 2 minutos todo mundo começa a postar foto da lua no status, né? Tá bem assim. Então, olha só, gente, o que que eles observaram? Que a lua, depois de algumas noites seguidas, ela também mudava a aparência. Se em uma noite a lua está redonda e brilhante, lembrando que quando a gente fala que a lua está brilhante, a lua não tem luz própria, tá? Ela é iluminada também pela luz do sol, tá bom, galera? Então, olha só. Aí uma noite ela tá redonda, brilhante, aí depois nas noites seguintes a parte iluminada começa a minguar, ou seja, começa a diminuir de tamanho, até que a lua fique quase invisível no céu. E depois, com o passar dos dias, essa parte iluminada volta a crescer, vai crescendo, crescendo, até ela ficar redonda e brilhante novamente. Essa mudança, gente, na aparência da Lua, ela acontece também por causa do movimento que a Lua realiza ao redor da Terra. Então, de acordo com o movimento que ela vai fazendo ao redor da Terra, vai recebendo luz do Sol em determinada parte dela que está de frente para a Terra também, tá? Então, olha só, isso é chamado de fases de Lua. Fases da Lua. Quem é que já viu um calendário lá na nossa sala? A tia colou aquele calendário lá no início do ano. Não era só para marcar, claro, o aniversário de vocês, os dias da semana, mas também porque lá naquele calendário, eu não sei se vocês já observaram algum calendário que tem a lua desenhada. Tem o desenho da lua para mostrar em qual. Já, né? Para mostrar em qual fase que a gente está. Então, olha só, gente. Vamos observar aqui nessas imagens aqui do meio da página, as fases da Lua. Essa Lua toda linda, toda iluminada, quando essa parte dela está toda iluminada, voltada para a Terra, nós falamos que é a Lua cheia. Isso. Vista da Terra, a Lua está completamente iluminada. É a parte que está de frente para a Terra ali, está toda iluminada, é a Lua cheia. Depois, o que que acontece? Ela vai começando a perder o brilho, e aí a gente chama de, ela começa a minguar, igual a gente viu no início. Isso, aí a gente chama de lua minguante, que é quando ela está parcialmente iluminada, só tem uma parte dela iluminada, ela parece, a minguante parece aqui, ó, um C ao contrário, né? Depois que ela vai continuar por alguns dias minguando assim, até que ela vai ficar assim, ó, toda escura, ou seja, essa parte dela aqui que está voltada para a Terra não está recebendo a luz do Sol aqui nesse lado. É aquela noite assim que a Lua está lá no céu, mas que a gente não vê. Por quê? Porque está na fase da Lua nova. Na Lua nova, a Lua não está iluminada, então ela parece só um sombreado assim, ó. Às vezes você consegue ver um sombreado, às vezes a gente nem consegue ver, né? E aí depois nós temos a Lua crescente. Depois vem a lua crescente, que a gente vê tipo um C, né? Aí ela vai fazendo o quê? Esse C dela aqui vai aumentando. Depois de 7 dias que ela vai aumentando o brilho aqui, ela vai voltar a ficar assim, ó,
a lua cheia. Então, aí depois o que acontece? Aí depois a lua cheia vai minguando, 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 vira a lua minguante, aí vai minguando, vai ficar a lua nova, depois ela começa a ser iluminada de novo, fica a lua crescente, aí volta a ser lua cheia. É um ciclo, mais um ciclo, perceberam? E esse ciclo aí, gente, da lua, ele dura aproximadamente 29 dias. Então, quando os povos antigos eles perceberam isso, eles determinaram o ciclo completo da Lua, ou seja, essas 4 fases da Lua, para determinar a duração de um mês. É aproximadamente 29 dias, por isso que a gente fala aí que a gente arredondou aí para 30 dias, né? Mas eles aproveitaram o ciclo completo da Lua para formar um mês. E depois também eles perceberam que cada fase da Lua ela dura cerca de 7 dias. Ou seja, esse período eles usaram para determinar uma semana. Ah, então, durante uma semana tem lua cheia, na próxima semana, nos próximos 7 dias, será a lua minguante, depois mais 7 dias de lua nova, depois mais 7 dias de lua crescente. Então, assim que eles determinaram os meses e as semanas, ok? E aqui nós temos aqui uma imagem que mostra aí as mudanças da Lua, né, ao longo de um mês. Então, vocês viram aqui, ó, que aqui ela começou a ficar lua minguante, foi diminuindo, foi minguando, foi minguando, foi minguando. Aí depois, ó, ficou lua nova, quase não dá para ver. Aí começou a aparecer o brilho, aí foi crescente, 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 até ficar de novo, ó, a lua cheia. Aí começou de novo a minguar. Perceberam então que é um ciclo? Ok? Sim. Alguém quer falar alguma coisa? Ou a gente vai continuar? Podemos continuar? Tá tranquilo? Sim. Então vamos lá. E aí, faltou o quê? Já falamos de dias e horas, dias e noites, meses e semanas. Faltaram o quê? Os anos. Como que nós percebemos? Qual é o movimento aí? Quem lembra o movimento aí que a gente que caracteriza aí as estações do ano? É rotação? Qual outro movimento que vocês aprenderam no terceiro ano? Rotação. Translação. Isso, e translação. Rotação é quando a Terra gira em torno do próprio eixo. Translação é quando ela dá uma volta em torno do Sol. Uma dica para vocês não confundirem rotação com translação. Rotação é uma palavra menor. Então, ó, a Terra gira em torno dela mesma, do próprio eixo, e dura só 24 horas, um dia. Translação é uma palavra muito maior. Ó, translação é o movimento que a Terra faz em torno do Sol e dura um ano, 365 dias, ok? Meu Deus. É um ano completo. Então, olha só, na página 7. O movimento da Terra em torno do Sol é chamado de translação e dura um ano, ou seja, cerca de 365 dias. Durante esse período, ocorre um dos mais importantes ciclos naturais, as estações do ano. Então, olha só, o movimento de rotação dura 24 horas e dá origem aos dias e noites. O movimento de translação dura um ano e, entre aspas, dá origem às estações do ano. Beleza? Então, continuando, ó. Olha só. A Terra, nós já falamos que ela não fica assim, né, em pezinha. Nós falamos, no dia que nós estudamos sobre as coordenadas geográficas no início do ano, a gente viu o quê? Que a Terra, ela fica inclinada. O que nós vimos no globo lá na escola? Nós vimos que nós temos o hemisfério sul e o hemisfério norte. Lembra que a tia pegou o globo, aí no meio do globo certinho, a gente fez uma linha, um traçado de vermelho, que era o quê? A linha imaginária do Equador. A parte de baixo do globo terrestre é o hemisfério sul.
A parte de cima, o hemisfério norte. Então, por que que nós falamos assim? O Brasil se localiza em qual hemisfério? A gente fala assim, ó, predominantemente no hemisfério sul, com uma pequena porção no hemisfério norte, né? Porque a gente viu que tem só uma pontinha do mapa do Brasil lá que está acima da linha do Equador. Então, isso aí vocês já sabem, hemisfério sul e hemisfério norte. Norte. Nós sabemos também que a Terra não fica assim, ó, retinha, ela fica inclinada, como se ela ficasse um pouquinho deitada, né? E aí ela vai rodando em torno dela mesmo e em torno do Sol, um pouquinho inclinada. Então, olha só o que que acontece. Apesar de ocorrer no período de um ano, as mudanças relacionadas às estações do ano, elas são influenciadas por esse eixo da Terra, por essa inclinação. Por quê? Porque aí vai ter uma parte do hemisfério que vai receber mais sol e a outra vai receber menos, porque é de acordo com o que está virado ali para o lado do sol. Então, olha só, por que que nós temos as estações do ano, então? Em virtude da diferença no recebimento de luz e calor do sol, as estações do ano, então, não são iguais no hemisfério sul e no hemisfério norte. Olha só, enquanto enquanto é verão no hemisfério sul, é inverno no hemisfério norte. E o contrário, aí quando a gente está no inverno aqui, no hemisfério norte, é verão, né? Da mesma forma, quando é outono no hemisfério norte, é primavera no hemisfério sul. Porque o sol não bate lá, ó, embaixo e em cima da mesma quantidade, ok? Aí vem uma imagem para você observar isso aí, né? Aqui tem o planeta Terra fazendo um movimento de translação em torno do Sol. E aí vai falar para nós aí os meses, né? De março, junho, setembro, dezembro. A gente está em qual? A gente está em qual estação agora? Agosto. Qual estação que a gente está? Inverno. No inverno. Nós estamos agora no inverno. Quando chegar setembro, para nós vai ser a primavera, né? No hemisfério sul vai ser a primavera, no hemisfério norte, aí já vai ser o outono. Beleza? Beleza. Última página por hoje, tá bom? Essa aí. Então, olha só. Nós sabemos, então, que as estações do ano são quantas? Quantas estações do ano nós temos? 12. 12 meses. O ano tem 12 meses. Quando a gente fala de estação, igual vocês falaram que a gente está no inverno. Além do inverno... Verão, outono, inverno. Isso, então são quantas? 4. 4. Nós temos primavera, verão, outono e inverno, né? Cada estação dessa apresenta uma característica diferente, não é mesmo? No verão a gente faz o quê? A gente vai pra praia. Vai pra praia, vai pra piscina, vai pra lagoa, Morre né? de calor. Morre de calor, derrete, toma picolé, toma sorvete para ver se diminui aí o calor, gasta mais energia para ligar ar-condicionado e por aí vai, né? E no inverno? O que acontece no inverno? A gente Você fica senta pra debaixo da coberta. frio, assiste televisão só debaixo da coberta. Dá vontade de andar pela casa enrolado na coberta. É mesmo, tá muito frio. Toma um chocolate quente, um caldo para aquecer, não é verdade? É mesmo. E aí, gente? E a primavera? A primavera a gente lembra do quê? Das flores. Flores. Oi? Das Das flores, flores né? caindo. Não, a primavera é quando elas florescem, as flores desabrochando, quando fica tudo colorido, tudo muito bonito, né? Cheio de flores. Agora, o outono, que é isso que você falou, Laila, que é quando as folhas vão começar a cair, né? Aí vão ficar assim meio apagadinhas, né? Mas isso aí tudo também faz parte do ciclo da natureza, né? Então, olha só, gente. Antes da gente continuar aí essa página, eu queria que vocês observassem esse mapa aqui da página 9. Nós não vamos fazer a página 9 hoje, mas só para vocês entenderem aqui, ó. Nesse mapa aqui,
Quando a gente fala de zona climática, os cientistas, eles estudam o clima e identificaram algumas regiões da Terra aí com características semelhantes. Então, elas são chamadas de zonas climáticas. Aí, o que que acontece? Nós temos a zona tropical, que fica a parte mais central do planeta, né? Nós temos a parte mais fria, que fica nos polos, e nós temos também a temperada, que fica entre a fria e a tropical. Então, olha só, aqui está o mapa do Brasil, mas do lado de cá nós temos o mapa mundi aqui. Então, olha só, tá vendo aqui essa parte do meio que está mais escura, como se fosse um rosa, um alaranjado aqui? Aqui é a parte tropical. A parte rosa, que é a parte mais fria, tá aqui na zona polar, aqui lá em cima. E a parte amarela, que fica entre as duas, aqui assim, ó. Então, olha só para o Brasil aqui. A maior parte do Brasil, a gente fala que está na zona climática o quê? Tropical, tá? Então, nós vamos voltar aqui agora. Então, olha só. Na zona tropical, nós temos basicamente aí, nós observamos apenas 2 estações, apesar de que a gente falou aí das 4, mas o que foca mais, o que é mais forte para nós aqui. Nós temos um período de seca e um período de chuva. A estação seca, ela começa em março, abril e dura até setembro ou outubro. E aí, depois a estação chuvosa, ela começa em setembro, outubro e termina mais ou menos em março e abril. E acontece na estação chuvosa, lógico, muita chuva. Tem uma pequena parte do Brasil, perceberam aqui, gente, que essa parte do Brasil aqui é a região sul? Perceberam que ela está de outra cor? Ela faz parte da zona climática temperada, ela não está na tropical. A nossa aqui, a tropical, dá a entender o quê? Que a gente basicamente sente calor quase o ano todo, né? De vez em quando faz um friozinho. Nessa parte sul aí do Brasil, as estações do ano, elas são bem definidas. Porque nessa região, elas estão o quê? Na zona temperada. Essa zona climática, o verão é mais quente, a primavera é a estação realmente de muitas flores, o outono é aquela estação em que as folhas caem mesmo bastante, e o inverno é a estação mais fria. Então, no verão é bem quente, mas no inverno é bem frio, tá? Então, nós temos aqui, para finalizar essa página aí, nós temos aqui 4 imagens. O que está aparecendo aí na primeira imagem? Quem pode falar para nós? A primavera em São Paulo. Tá desligado seu microfone, Breno. É o que, Lara? Foi Lara que falou? Primavera em São Paulo. Primavera em São Paulo. Isso, a primavera em São Paulo. Perceberam como é que tá bem coloridinha as árvores ali, cheias de flores? E a outra imagem? Verão em Santa Catarina. Isso. E a próxima? Outono em São Paulo. E a última? Inverno no Pará. Inverno no Pará. Paraná. Ok. Agora eu quero saber de você. Qual é a sua estação preferida do ano? Quem quer falar primeiro? Verão. Verão. Que a gente pode ir pra praia. Todo mundo prefere o verão? Verão. Eu prefiro Gente, eu acho que eu sou a única que primavera, tia, primavera. prefere. Fica tudo lindo, né? Muito Primavera, tia. Ó, a tia gosta muito, eu gosto muito de verão quando eu tô só de férias. Janeiro, a gente tá de férias, que aí dá pra ir pra lagoa, pra praia, pra piscina. Mas eu ainda prefiro o inverno. também. Eu gosto mais do frio do que de ficar sentindo aquele calor, sabe? Também. E o que vocês fazem? Quem falou que prefere o verão, eu já sei por quê, gente. É por causa dessa parte de ir para a piscina, ir para a praia, de poder ficar brincando até mais tarde, né? Porque tá calor, aí não precisa entrar tão cedo. Eu tenho certeza que é por isso, não é, gente? Tomar sorvete. Né? Ai, sorvete, às vezes a gente toma até no inverno, não é verdade? Caraca, tomar sorvete, mano. E agora deu vontade de tomar um sorvete aqui. Outro, Davi? Ô tia, eu também gosto de surfar com a prancha de surf. Ah, eu não sei, tá vendo? Não sei surfar.
Eu sei surfar. Mas Eu é não isso aí, galerinha. Eu só fico em cima dela mexendo os braços. Tá, então olha só. Aí então, eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Na próxima aula, a tia vai passar para Ué, vocês. Isabela, ele foi entrar só agora? Perdeu a aula. Não, ela já estava ali, só que ela não tinha ligado a câmera, né, Isa? A tia vai passar para vocês para a próxima aula, gente, uma atividade sobre isso que a gente falou para vocês fazerem, tá? Na semana que vem. Nessa semana não, porque amanhã a gente só vai ter aula de português. E não esqueçam que amanhã a nossa aula é 2h30, tá bom? Não é 4h30. Um beijo. Até amanhã. Tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau.